Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes, a igreja celebra hoje a liturgia do terceiro domingo da Páscoa. No tempo pascal, a igreja não somente vive, mas ela também celebra e testemunha a sua certeza, aquela convicção que a faz existir, não só a vida da igreja, mas a nossa vida também enquanto cristãos, e sem a qual a nossa existência e a vida da igreja, ela não teria sentido. E isso está muito bem colocado na leitura primeira, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, que Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele. E depois o próprio Deus quis, em seu desígnio, na sua vontade, mas também determinou que Jesus fosse entregue nas mãos dos ímpios. E o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, São Lucas, ele diz: vós o matastes pregando numa cruz. Mas ao mesmo tempo ele diz que Jesus, aquele que foi pregado na cruz, Deus o exaltou e ele está à sua direita, recebeu o Espírito Santo. Aqui está, meus irmãos, a centralidade da fé de cada um de nós. Aqui está o fundamento da nossa esperança. Aqui está a inspiração para a nossa vida e para as nossas ações. Jesus está à direita de Deus. Essa deve ser a nossa fé e a nossa esperança. Na liturgia da palavra, deste terceiro domingo da Páscoa, nós vimos no Evangelho o encontro de Emaús, que sintetiza muito bem a experiência cristã que nós fazemos a cada dia da nossa vida. E devemos prestar atenção, porque é de nós que o Evangelho de hoje fala. E nós percebemos que existe um elemento essencial no Evangelho de hoje, que talvez já tenhamos ouvido tantas vezes esse Evangelho e não tenhamos nos dado conta. Há primeiramente aqui o caminho. Muitas vezes nós vemos esse Evangelho e só ficamos ou guardamos Jesus falando da incredulidade dos discípulos, como falou domingo passado da incredulidade de Tomé. Mas existe primeiramente no Evangelho o caminho, porque os discípulos estavam percorrendo um caminho, como nessa vida nós também percorremos. E o caminho que eles estavam percorrendo é o caminho da vida. Aí os discípulos estavam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido com Jesus. Só que os acontecimentos da vida de nosso Senhor, como também os acontecimentos da nossa vida, quando eles são lidos por nós, somente a nossa luz, ou a luz da nossa própria razão humana, ou sobre os nossos critérios, que muitas vezes são escuros e sem sentido, nós só iremos enxergar destruição, como os discípulos estavam voltando abatidos, porque para eles Jesus estava morto. E por isso também, no coração e no rosto daqueles dois, havia apenas tristeza e escuridão. E o Evangelho nos diz
que eles estavam cegos e tristes. É assim também que muitas vezes nós nos encontramos nesta caminhada da vida. Algumas vezes cegos, outras vezes tristes pelos acontecimentos da vida, quando nós paramos e lemos apenas os acontecimentos da vida à luz da nossa razão. Ou quando não perguntamos, ou quando não questionamos, para que isso aconteceu na minha vida. Quando nós perguntamos sempre por que isso está acontecendo, nós nos tornamos como os discípulos de hoje, como cegos e sem encontrar uma razão de ser. Quando nós perguntamos para que isto aconteceu na minha vida, é porque nada acontece por acaso. Tudo o que acontece na nossa vida, repito, quando lido ou lida à luz da fé, nós sempre iremos encontrar uma razão ou um porquê Deus permitiu que aquilo acontecesse conosco. O fato é que o desânimo e a incerteza estava dominando a consciência dos discípulos. Eles esperavam tanto e agora só restava para eles o túmulo vazio. Será que isso também não acontece ou já não aconteceu na nossa vida? Esperamos tanto e muitas vezes não recebemos, segundo a ótica humana, nada, porque não olhamos os acontecimentos da vida com os olhos da fé, apenas com os olhos da nossa razão humana, esperando que Deus sempre faça conforme a nossa vontade, da maneira que nós queremos e na hora que nós desejamos. Quando nós olhamos a nossa vida e os acontecimentos à luz do ressuscitado, quando o experimentamos vivo entre nós, aí tudo muda. Porque primeiro o coração arde no nosso peito, arde com a alegria e o calor de quem vê um sentido daquilo que acontece na nossa vida, um sentido de amor, de esperança para os acontecimentos da existência, mesmo aqueles acontecimentos mais sombrios. E aqui vem a pergunta que é Jesus quem faz aos discípulos. E hoje, a cada um de nós que aqui estamos, já que o Evangelho é dirigido a nós, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na glória? Que palavras impressionantes, meus irmãos. É Jesus quem está dizendo: não era necessário que o Filho do Homem sofresse tudo isso para entrar na glória, se o próprio Filho de Deus reconhece que era preciso que ele passasse pelos sofrimentos para entrar na glória. Quem somos nós para murmurar contra Deus? Se Jesus, o Filho de Deus, disse, era necessário que eu passasse por tudo isso para entrar na glória. Se não somos mais ou maiores que o Mestre, também precisamos passar pelo sofrimento, pela cruz, se quisermos alcançar a glória da ressurreição. Esta deve ser a nossa fé. Só que os discípulos testemunharam Jesus, e Jesus diz: como vocês são lentos e sem inteligência para acreditarem naquilo que foi escrito a meu respeito. É a nós também que hoje Jesus diz: acreditamos em tantas coisas, acreditamos sempre rapidamente em tantas notícias, acreditamos sempre
naquilo que os outros nos dizem, mas passados 2025 anos em que Jesus veio até nós, a humanidade ainda continua lenta para crer na palavra de nosso Senhor. E porque somos lentos para acreditar na palavra de nosso Senhor, o nosso coração ainda demora a arder, como ardeu o coração dos discípulos de Emaús ao ouvirem Jesus falar. E quando percebem que ali é o Cristo ressuscitado, aí vem o pedido: fica conosco, Senhor, pois é tarde e a noite vem chegando. Certamente hoje, meus irmãos, esse também é o pedido nosso e dessa humanidade tão perversa em que nós estamos inseridos. Ai de nós, se Jesus não caminhasse e não ficasse conosco, já estávamos perdidos. Por isso, o pedido dos discípulos de Emaús hoje deve ser também o nosso pedido. Fica conosco, Senhor. Mas não basta pedir que Jesus fique conosco. É preciso que nós também caminhemos com Ele. Porque senão, quando chegarem as cruzes e os acontecimentos duros da vida, nós haveremos de dizer: onde está Deus? No lugar de sempre. Caminha conosco, ressuscitou por nós, morreu por nós, caminha conosco. Mas nós nem sempre caminhamos com Ele. Pedimos que Ele fique conosco, pedimos que Ele caminhe conosco, mas muitas vezes não estamos com Ele. Fazemos o caminho contrário. E é preciso que hoje aprendamos a fazer o caminho dos discípulos de Emaús, que é o caminho que nos leva à ressurreição e a vida. E não esqueçamos do pedido que hoje, na segunda leitura, São Pedro nos faz: vivei respeitando a Deus durante todo o tempo da vossa peregrinação neste mundo. Vivamos respeitando a Deus durante todo o tempo da nossa peregrinação neste mundo. Porque a nossa hora chegará. Quando? Não sabemos. E é preciso que estejamos vigilantes. Vivamos, pois, meus irmãos, para Deus. E manifestemos isso pelo modo de pensar, de falar, de agir e de viver. Porque muitas vezes nós dizemos que amamos a Deus e que respeitamos a Deus, mas não são ou não serão as nossas palavras quem provará isso. O que prova que de fato respeitamos e amamos a Deus serão os nossos gestos ou o nosso modo de pensar, de falar, de agir e de viver. Estes dirão de fato se nós respeitamos ou não ao nosso Deus. Não tenhamos medo de colocar em Cristo toda a nossa vida e toda a nossa esperança. Assim como outrora aos discípulos de Emaús, hoje é Ele quem nos fala, agora nesta mesa da palavra. E agora também será Ele quem abrirá os nossos olhos, como abriu os olhos dos discípulos de Emaús, para que nós o reconheçamos na fração e na partilha do pão eucarístico. E Ele mesmo o repartirá para nós, hoje, aqui nesta mesa da Eucaristia, e um dia no banquete do reino eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus.